Paulo Figueiredo. Eu queria tacar um pouquinho de pimenta na nossa discussão, trazer o assunto que bastante gente falou na semana passada, na história do filme Como se tornar o pior aluno da escola, que o secretário disse que fazia apologia à pedofilia com dinheiro público, se eu não estou enganado. O Ministério da Justiça depois pediu a remoção do filme, e eu antecipo nas redes que eu discordei dessa posição e eu nem estava sozinho, porque até algumas pessoas bastante alinhadas ideologicamente com o governo, como, por exemplo, o próprio vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente, e o assessor do presidente, Felipe Martins, se posicionaram alertando para o perigo do controle do Estado sobre o que seria ou não arte, o que seria ou não cinema. Isso conecta muito com a fala agora do próprio secretário, dizendo que a arte e o cinema precisam ser livres. Como é que nós... eu queria dar a oportunidade para o secretário para coordenar essas duas visões e conciliar essas duas visões que foram divergentes até dentro do próprio governo e são divergentes entre boa parte da direita brasileira. Paulo, em primeiro lugar eu quero deixar claro que eu sou contra qualquer tipo de censura, né? Justamente porque eu defendo o movimento artístico como sobrevivência, como algo que é do ser humano, né? O que acontece é o seguinte, vamos lá. Esse filme, ele pegou recursos do audiovisual, tá? E existe um regramento. O que significa isso? Você precisa descrever o filme que você vai apresentar, né? Na raiz dessa história já tem um erro, porque o filme foi indicado como uma comédia para crianças e adolescentes, tá? Então, já é um subterfúgio, ou seja, o roteiro não apresenta essa cena, por exemplo. Isso foi algo decidido pós pegar o recurso. O que eu penso a respeito disso, Paulo? Eu sou pai, eu tenho uma menina de 10 anos e um menino de 17. E definitivamente eu não entrego a educação dos meus filhos para o Estado. Nem vou responsabilizar o Estado por esse tipo de coisa. O meu posicionamento sobre esse filme em si é que a classificação etária que foi feita em 2017 está errada. E eu vou te explicar por quê, tá? A minha filha, por exemplo, ela tem 10 anos de idade. O jovem, ele não desenvolve, o lóbulo frontal, que é onde você vai ter consciência, onde você vai conseguir fazer análise crítica, só se desenvolve no adulto depois dos 21 anos, tá? Então, o que é o cinema? O cinema, ele é como a semântica do nosso cérebro, né? A semiótica é a semântica, ou seja, se eu falar para você elefante, você não escreve a palavra, você vê a palavra. Quando você coloca uma cena em que um ator conhecido, né? No caso o Fábio Porchat, oferece para que dois garotos resolvam seus problemas masturbando ele, o mínimo que eu posso falar para você é que eu não gostaria que minha filha tivesse a oportunidade de assistir, tá? Não estou dizendo que ele não possa fazer o filme, nem que o filme não possa ter esse tipo de cena, porque existe filme de guerra, existe filme de sequestro, né? E a gente não pode culpar, a gente não pode dizer que as guerras são reflexo de um filme, nem que o sequestro é reflexo de um filme. Nesse caso, o que eu estou dizendo é que a gente precisa ter cuidado, e aí eu estou falando, eu como pai tenho esse cuidado com a minha filha, mas é impossível supervisionar uma criança 24 horas por dia com todos os conteúdos que tem disponíveis. O que eu acho que a gente poderia ter feito no caso desse filme é uma reclassificação, que se não me engano foi o que aconteceu agora. Não sou a favor de retirada de conteúdo de lugar nenhum, por pior que seja, tá? Porque de uma maneira ou de outra, aquilo gerou emprego, aquilo gerou profissionais podendo mostrar seu trabalho. Eu sou avesso a qualquer tipo de censura. O que eu acho é que, primeiro, não é um fato que acontece só no Brasil, a agenda está em quase tudo que você pluga para assistir no mundo. O cinema ficou chato ultimamente, porque uma coisa é você ter alguns filmes que falem de transgressão, que falem de política, mas hoje 90% do conteúdo disponível, tanto em VOD como em cinema, apela para a agenda. Você não tem o prazer de assistir uma trajetória, sei lá, a trajetória do herói, ou você vivenciar algo, porque, no fundo, Paulo, o que eu acho sobre arte é que se eu vou olhar para um projeto artístico, qualquer ele que seja, só para lamentar, só para ver mais do que eu já sinto, só para falar eu sofro, eu sou vítima, a arte perde o sentido por si só, porque se a arte não tem algo de transcendental, algo do desejo de que a vida possa ser melhor para você, se não há ali uma construção
linear de qualquer espectro, mas se não há ali uma construção que te faça entender um pouco do que você vive e não só jogar na sua cara todos os seus problemas cotidianos, todos os dias fazendo política com a arte. Então, assim, ali, quando eu gravei o vídeo, eu gravei para explicar que o dinheiro foi, na minha opinião, pelos dados que eu tive, o dinheiro foi manipulado, porque não houve no processo de contemplação do filme uma análise com todos os dados, né? Isso para mim está errado. Eu, hora nenhuma, falei para ninguém tirar o filme de lugar nenhum. A única coisa que eu falei foi, na minha opinião, é um tema muito pesado para os dias de hoje, porque a gente só vê o aumento da violência, principalmente contra a criança e contra o idoso, né? Às vezes converso com a ministra Damares, fico apavorado realmente. Então, a minha opinião é essa. Faça o filme que você quiser, né? Desde que o processo legal do filme seja honesto, transparente, né? O que a gente não viu, isso o dia que você quiser eu posso mostrar para você como funciona lá dentro da secretaria, e que a classificação etária tenha o cuidado de não transformar algo bizarro, que é crime, de uma maneira leviana, numa comédia para crianças e adolescentes. Desculpa, mas a minha filha de 10 anos, e aí cabe a mim, não ao Estado, não vai assistir uma porcaria como aquela ali.